As mãos do tapeceiro. Por Matheus Medeiros. Capítulo 14. Em uma tarde estranha, cansada e vazia. Em um quarto bege sem graça, tão sem graça quanto meu quarto naquele asilo, eu abri um do cinema mostra. Cinema mostra. A primeira coisa da qual me lembro é querer saber como eu tinha ido parar ali. Percebi que uma enfermeira se aproximou. Oi, que bom que está conosco. Achei a frase meio estranha. Sei lá, parecia coisa que um anjo diria a quem morreu. Eu tô deitado, sem memória, me aparece alguém de branco com um que bom que está conosco. Não consegui conversar, apenas observava. Ela voltou para sua mesa e chamou o médico de plantão. Ele se aproximou, verificou os aparelhos e falou comigo enquanto apalpava meu abdômen. Eu consegui apenas mexer levemente a cabeça. Ele sorriu, a enfermeira sorriu e eu não sabia o motivo. Fiquei olhando para eles, depois olhei para o teto. Ouvi aquele bip irritante, e de repente, tive medo. Depois de alguns segundos avaliando os equipamentos e meu físico, ele pediu para a enfermeira avisar um tal rapaz. Bom, eu não tinha a mínima ideia do que aquilo queria dizer, até que o rapaz entrou. Era o segurança, professor que a Letícia havia me apresentado. Mas minha mente estava confusa naquele momento. Senhor Pedro, o senhor se lembra de mim? Eu sinalizei lentamente com a cabeça que não. Ele olhou para o médico. É perfeitamente normal, explicou o médico. Depois falou em tom de sussurro alguma coisa que eu não entendi. Eles não me diziam nada, eu não conseguia falar, nem me lembrar de coisa alguma. De repente me bateu uma sensação boa, dessas que não dá para explicar, e o medo, se não foi embora, deixou de ser protagonista. O que eu fiz foi respirar e esperar. Antes de sair da sala, o rapaz me disse que voltaria para conversarmos. Antes de sair eles pararam próximo à porta e continuavam o tom de confidencialidade. Em dado momento eles olharam para mim. Fiquei ligado aos aparelhos por algum tempo. Sempre entrava uma enfermeira sorridente, feliz por eu ter voltado, seja lá de onde estava. Assim que removeram alguns dos equipamentos, o fisioterapeuta passou a vir me tratar. Veio, aliás, com a mesma disposição de um professor de zumba da TV. Parecia que aquilo era uma colônia de férias. Isso deve ser para o cara desejar sarar e sumir dali, e pensei. Seu Pedro, meu guerreiro. Vamos ajeitar essas articulações. Ele sempre desafinava no final das falas. Enfim, gastamos algum tempo com isso. Meu corpo conseguia doer mais do que antes. Algo me chamou a atenção nas primeiras horas depois que voltei do coma induzido. Nas vezes em que eu ficava sozinho, vivia olhando para o vazio como se algo estivesse desencaixado. O mais agridoce foi a lembrança de minha esposa. Foi inevitável refletir se não teria sido melhor partir de uma vez. Não sei quantos anos você que está lendo nessas minhas anotações tem, mas o que pode parecer estranho, depois de uma certa idade, ao passar das várias águas por debaixo da ponte, nossa lista de pessoas que partiram é infinitamente maior do que os que ficaram. Foi em um destes momentos sozinhos que minha memória voltou. Você já deve ter tido essa sensação, quando força para se lembrar onde guardou algo e quando a imagem vem à sua mente, você se recorda do dia em que guardou e o porquê. E quando as lembranças voltaram, eu quase infartei novamente. Letícia! Eu pensei e falei quase que em uníssono. Tentei levantar. Mal consegui andar. Quando uma das enfermeiras notou, eu já estava no corredor arrastando os pés e me apoiando nas paredes. Nossa Senhora! Seu Pedro! O senhor não pode sair da cama! Ela exclamava desesperada, saindo de trás do balcão para me socorrer, me impedir, me multar, sei lá. Enfim, elas me seguraram pelos braços e me levaram de volta para o quarto. A mais baixinha delas, Ana Lúcia, foi a única delas que demonstrou interesse no que eu estava tentando falar. Instintivamente concentrei-me nela. Vamos sentar, seu Pedro. Assim que o senhor se acomodar eu prometo que te ouço. Assim que as carrancas saíram, que aliás eram quase cópias minhas de saias,
Ana Lúcia continuou no quarto com o pretexto de me acomodar. Enquanto arrumava minhas cobertas, ela cumpriu a promessa e quis saber sobre o que eu estava falando. O que foi aquilo que o senhor estava falando? Letícia e Eduardo, falei em tom baixo. E o que têm eles? Ela perguntou-me olhando para a porta, visivelmente preocupada em ser surpreendida. Minha filha. O moço que veio aqui, minha voz não saiu. Mesmo assim, ficou claro para ela que eu perguntava sobre minha família. Apesar da confusão e dificuldades na minha fala, ela prometeu me ajudar de alguma forma. Saiu do quarto pedindo para que eu me acalmasse. E foi o que eu tentei fazer, muito embora as imagens iam e vinham à minha mente. Como se fosse uma caixa repleta de fotos que alguém derrubou, eu revi tudo, desde o primeiro dia, cada conversa que tivemos e a desgraçada notícia que recebi quando fechei os olhos. Eu fiquei assim remoendo tudo, sabe lá Deus por quanto tempo, até que adormeci.